Genealogia Ilustrada dos Henriques de Portugal. Era uma vez em Portugal. Na vila do Bom Barral, na Extremadura portuguesa, nasceu no século XIV a linhagem dos Henriques, iniciada por Luís Henriques, cavaleiro que acompanhou o condestável Nuno Álvares Pereira na defesa de Lisboa, em 1382, e combateu na histórica Batalha de Aljubarrota, em 1385. Pelos serviços prestados ao rei Dom João I de Portugal, foi nomeado Mantieiro-Mor e recebeu terras e o antigo Palácio dos Henriques, consolidando o prestígio de sua família. Sepultado na capela de São João Batista, tornou-se o tronco de uma extensa descendência conhecida como os Henriques de Bom Barral, portadores de brasão de armas reconhecido pela coroa, na Sala dos Brasões do Palácio de Sintra. Séculos depois, um ramo da família estabeleceu-se na Castanheira do Ribatejo, de onde surgiu Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala. Em meados do século XVIII, ele veio para o Brasil e fixou-se nas Minas Gerais, atuando como tesoureiro e fiscal da Intendência dos Diamantes e depois como fiscal da Real Extração dos Diamantes, no Arraial do Tejuco, atual Diamantina, termo da Vila do Príncipe, atual Cerro. Ali, no distrito diamantino, nas Minas Gerais, em pleno século XVIII, o capitão Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala se integrou na sociedade e economia locais, e gerou duas filhas das quais houve numerosa descendência, em diversas famílias mineiras e brasileiras e perpetuando, no Novo Mundo, a história iniciada séculos antes nas terras do Bom Barral, na região da Extremadura, em Portugal. Pequena história de um nobre cavaleiro e sua descendência. No final do século XIV, na terra fértil do Bom Barral, vive Luís Henriques, aí nascido cerca de 1365 a 1375, homem ligado à lavoura e à organização local. Inês Martins, moça campesina de Bom Barral, do século XIV, terá nascido em de 1375 a 1385, e vivia entre os frutos da terra desse mesmo mundo rural da Extremadura. O jovem Luís Henrique cedo revelou sua coragem e patriotismo, foi um dos 20 homens a cavalo do condestável Nuno Álvares Pereira, em 1382, que defendeu Lisboa durante o cerco pelo rei de Dom João I de Castela. O jovem Luís Henriques tomou parte na Batalha de Aljubarrota, na célebre Ala dos Namorados, com 200 jovens cavaleiros, que lutaram a pé e bravamente, sob o comando de Men Rodrigues de Vasconcelos, formando a ala direita do Exército de Portugal, em 14 de agosto de 1385. Entre feiras e celebrações paroquiais, Luís Henriques conhece Inês Martins, jovem de família vizinha, pertencente ao mesmo mundo rural da Extremadura portuguesa, em uma data que não se pode precisar, possivelmente em torno dos anos 1400. No século XIV, o rei Dom João I de Portugal, entre outras mercês, nomeou Luís Henriques como Mantieiro-Mor, pela sua dedicação e bravura na defesa do reino, tomando parte na luta contra o cerco de Lisboa e na decisiva Batalha de Aljubarrota. Entre as mercês recebidas por Luís Henriques figura o antigo Palácio dos Henriques, atual Paço Municipal, sede da Câmara Municipal, e as terras que o cercam, como parte delas a Mata Municipal, de Bom Barral, na Extremadura, no século XIV. Por volta de 1395 a 1410, Luís Henriques e Inês Martins unem-se em matrimônio, em Bom Barral, na Extremadura, diante da comunidade e da igreja. O casamento sela alianças familiares e fixa raízes que atravessarão séculos. Branca Nunes, filha de Luís Henriques e de Inês Martins, nasce cerca de 1405 a 1420. Ela foi batizada na igreja local do Bom Barral,
e inicia a linha que levará o nome Henriques além das gerações. Luís Henriques foi sepultado, em uma data não conhecida, na ermida ou capela de São João Batista, dentro do cemitério da vila, atual cemitério municipal de Bom Barral, na Extremadura. Branca Nunes, filha de Luís Henriques e de Inês Martins, era uma moça bem-nascida, de pai nobilitado, e terá nascido no palácio paterno. Branca Nunes nasceu cerca de 1405 a 1420, em Bom Barral, então um termo de Óbidos, na Extremadura portuguesa. O jovem João Henriques era também um rapaz nascido em Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura, Portugal, estimadamente nos anos de 1400 a 1415, possivelmente aparentado com Branca Nunes, em vista do seu sobrenome Henriques, embora seus pais sejam desconhecidos. Os jovens Branca Nunes, filha de Luís Henriques e de Inês Martins, e João Henriques terão se conhecido em evento de sua terra natal e casado na igreja da paróquia local de Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura, estimadamente nos anos de 1430 a 1438, com acompanhamento de família, amigos e comunidade. Em cerca de 1435 a 1440, em Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura, Garcia Henriques, filho de Branca Nunes e de João Henriques, foi levado à pia batismal na igreja da paróquia local, dando continuidade à linhagem dos Henriques de Bom Barral. Garcia Nunes, filho de Branca Nunes e de João Henriques, também era natural de Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura, onde nasceu cerca de 1435 a 1440. Ele era um moço bem-nascido, da linhagem dos Henriques de Bom Barral, e terá nascido no palácio da família Henriques. O filho de Branca Nunes e de João Henriques, Garcia Nunes, quando jovem solteiro, estava destinado à vida eclesiástica e tomou prima tonsura, a primeira das ordens, na presença do bispo diocesano, em sua cátedra, na Sé Catedral de Lisboa, em 1459. Entretanto, mais tarde, abandonou a ideia do sacerdócio e deixou o seminário onde se preparava. A jovem desconhecida que se tornaria mulher de Garcia Nunes, terá nascido em de 1440 a 1450, em Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura, ou vizinhança, e provavelmente seria uma camponesa de família local, com participação na economia e dedicada à produção agrícola. A cerimônia de matrimônio de Garcia Nunes, filho de Branca Nunes e de João Henriques, com sua mulher desconhecida, em Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura, ou freguesia vizinha, terá sido realizado cerca de 1460 a 1470, em uma igreja da paróquia local, com assistência das famílias dos nubentes. Cerca de 1465 a 1475, Garcia Nunes e sua mulher não identificada, batizaram o filho João Henriques, na igreja local da freguesia de Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura portuguesa, o qual fez parte de mais uma geração dos Henriques de Bom Barral. João Henriques, filho de Garcia Nunes e de mulher desconhecida, era um jovem da linhagem dos Henriques, nascido cerca de 1465 a 1475, em Bom Barral, termo de Óbidos, na Extremadura, onde terá passado sua juventude de uma maneira feliz. Francisca Leitão, filha de Antônio Gonçalves, cavaleiro da Casa de El Rei, e alcaide mor de Sesimbra, em 1492, e de sua mulher, Messia Mendes, era nascida cerca de 1470 a 1480, em Sesimbra, termo de Setúbal, região de Lisboa. Foi sepultada no convento de Santa Catarina da Carnota, concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa, hoje Quinta da Carnota. João Henriques, filho de Garcia Nunes e de mulher desconhecida, encontrou Francisca Leitão, filha de Antônio Gonçalves, cavaleiro da Casa de El Rei, e alcaide mor de Sesimbra, em 1492, e de Messia Mendes,
com quem se casou cerca de 1490 a 1505, na igreja paroquial de Sesimbra, termo de Setúbal, na região de Lisboa. Cerca de 1510 a 1520, João Henriques e sua mulher Francisca Leitão batizaram seu filho Gomes Henriques, provavelmente na igreja paroquial de Sesimbra, termo de Setúbal, na área metropolitana de Lisboa. Quando faleceu, João Henriques, filho de Garcia Nunes e de mulher desconhecida, foi sepultado no antigo convento de Santa Catarina da Carnota, hoje Quinta da Carnota, ou simplesmente Carnota, Concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa, local onde também foi sepultada a mulher deste, Francisca Leitão, filha de Antônio Gonçalves, cavaleiro da Casa de El Rei, e alcaide-mor de Sesimbra, em 1492, e de sua esposa, Mércia Mendes. Gomes Henriques, filho de João Henriques e Francisca Leitão, nasceu cerca de 1510 a 1520, provavelmente em Sesimbra, termo de Setúbal, na área metropolitana de Lisboa, marcando um movimento deste ramo dos Henriques de Bombarral, a partir de sua origem mais ao norte, no sentido sul de Portugal, para a região de Lisboa. Gomes Henriques foi armado cavaleiro fidalgo da Casa Real, por ser parte da nobreza antiga, com direito a usar armas e brasão de armas, e por isso inscrito no livro de El Rei, com privilégios e tença, isso é, recebia um foro, uma carta régia, e tinha a obrigação de servir o rei, recebendo em troca um montante mensal, nomeado possivelmente no reinado do rei Dom João III. Gomes Henriques, na primeira metade do século XVI, serviu no Oriente, em várias regiões como na Índia, na China, em Malaca e em Maluco, de onde veio muito rico, demonstrando seu espírito aventureiro e realizador enquanto prestava serviço relevante a Portugal. No período das grandes navegações, quando foram estabelecidos empórios comerciais em África e Ásia. A companheira desconhecida de Gomes Henriques, de filiação ignorada, mãe de seu filho natural legitimado, terá nascido cerca de 1520 a 1535, em Sesimbra, termo de Setúbal, na região de Lisboa ou mesmo já na Castanheira do Ribatejo, onde o marido Gomes Henriques, ao voltar do Oriente, se fixou, local onde fez seu testamento. A união de Gomes Henriques, filho de João Henriques e Francisca Leitão, com sua companheira desconhecida, terá ocorrido cerca de 1530 a 1550, em Sesimbra, termo de Setúbal, na região de Lisboa, ou na Castanheira do Ribatejo. Rui Gomes Henriques, filho do cavaleiro fidalgo Gomes Henriques e de sua companheira desconhecida, terá sido levado à pia batismal cerca de 1545 a 1555, na Castanheira do Ribatejo, possivelmente na igreja paroquial local, de São Bartolomeu. Gomes Henriques fez seu solene testamento, instrumento de sua última vontade, na Castanheira do Ribatejo, em 4 de novembro de 1597, marcando definitivamente a mudança desse ramo da família dos Henriques, oriunda de Bombarral, para a região de Lisboa e, finalmente, desta para a Castanheira do Ribatejo. Gomes Henriques foi sepultado junto de seus pais João Henriques e Francisca Leitão, no convento de Santa Catarina da Carnota, em Santa Ana da Carnota, ou simplesmente Carnota, Concelho de Alenquer, no distrito de Lisboa, hoje Quinta da Carnota. Rui Gomes Henriques, filho natural depois legitimado de Gomes Henriques com uma mulher desconhecida, nasceu cerca de 1545 a 1555, em Castanheira do Ribatejo, às margens dos férteis campos inundáveis da Lesíria Grande, no alargamento da calha do rio Tejo, onde terá vivido sua infância. Quando se tornou adulto, mostrou grande capacidade de realização. Rui Gomes Henriques, filho natural de Gomes Henriques e de sua companheira desconhecida, foi legitimado por carta régia de El Rei Dom Sebastião I, em 14 de novembro de 1577, quando tinha entre cerca de 22 a 32 anos de idade, tornando-se desta maneira sucessor legítimo de seu pai por mercê régia.
No reinado de Filipe II de Espanha, Rui Gomes Henriques foi nomeado capitão de ordenança, provavelmente da vila de Castanheira do Ribatejo, cerca de 1570-1580, tropa local de segunda linha, composta por cerca de 250 homens. A jovem Madalena de Siqueira era uma moça comum, filha de Gonçalo Genze de Violante de Siqueira, provavelmente produtores agrícolas, nascida cerca de 1550 a 1560, na região de Lisboa ou na Castanheira do Ribatejo, onde desfrutou de sua infância e adolescência no meio rural. Rui Gomes Henriques conheceu Madalena de Siqueira, filha de Gonçalo Genze de Violante de Siqueira, com quem contraiu matrimônio cerca de 1575 a 1585, provavelmente na Castanheira do Ribatejo, na igreja paroquial local, de São Bartolomeu, com a presença de seus familiares. Rui Gomes Henriques e Madalena de Siqueira batizaram seu filho Antônio de Siqueira Henriques, cerca de 1580 a 1590, na Castanheira do Ribatejo, possivelmente na igreja paroquial local, de São Bartolomeu, cercados de familiares e amigos. Antônio de Siqueira Henriques, filho de Rui Gomes Henriques e de Madalena de Siqueira, nasceu cerca de 1580 a 1590, na Castanheira do Ribatejo, na quinta paterna onde passou sua infância e adolescência, desfrutando da natureza da Lesíria Grande e dos frutos da terra. Antônio de Siqueira Henrique foi herdeiro e sucedeu seu pai Rui Gomes Henriques e se tornou o senhor da casa paterna, ou seja, proprietário da quinta, na Castanheira do Ribatejo. Dona Catarina, de filiação desconhecida, era uma moça da terra, possivelmente de família camponesa de Castanheira do Ribatejo, onde terá nascido nos anos de 1585 a 1595, e onde terá desfrutado dos produtos das terras da família. Antônio de Siqueira Henriques, filho de Rui Gomes Henriques e de Madalena de Siqueira, terá se casado com Dona Catarina, cerca de 1608 a 1610, na Castanheira do Ribatejo, na igreja paroquial local, de São Bartolomeu. Entretanto, ela cedo terá falecido, deixando um único filho, sem geração. Dona Bernarda de Azevedo Osório, filha de pais ignorados, era uma jovem que terá nascido cerca de 1590 a 1600, em Lisboa e região, possivelmente pertencente a uma família de padrão social da pequena nobreza ou quase fidalguia, embora com ligação à agricultura ou ao comércio. Antônio de Siqueira Henriques, filho de Rui Gomes Henriques e de Madalena de Siqueira, terá se casado com Dona Bernarda de Azevedo Osório, cerca de 1610 a 1625, em Lisboa e região, em alguma igreja paroquial local. Antônio de Siqueira Henriques e sua mulher Dona Bernarda de Azevedo Osório batizaram seu filho Gomes Henrique cerca de 1635 a 1645, na Castanheira do Ribatejo, provavelmente na igreja paroquial local, de São Bartolomeu. Gomes Henriques de Siqueira, filho de Antônio de Siqueira Henriques e de Dona Bernarda de Azevedo Osório, veio ao mundo na quinta paterna, cerca de 1635 a 1645, na Castanheira do Ribatejo, local em que teve sua infância e juventude. Gomes Henriques de Siqueira se tornou cavaleiro da Ordem Militar de Cristo, cerca de 1660 a 1680, sucessora da extinta Ordem dos Templários em Portugal, fundada em 1319 pelo rei de Diniz, uma ordem monástico-militar voltada para a expansão marítima e a defesa da fé. Historicamente, ser cavaleiro desta ordem significava integrar uma elite militar e religiosa intimamente ligada ao poder real. Gomes Henriques de Siqueira foi nomeado capitão-mor da Castanheira, cerca de 1670 a 1690, quando passou a comandar as milícias da capitania-mor, ou seja, todos os capitães de ordenança, comandantes das tropas de segunda linha da vila ou concelho e que por sua vez respondia ao sargento-mor ou sargento-maior da comarca. Gomes Henriques de Siqueira tomou posse da propriedade rural da Quinta da Morteira, que ganhou por sentença judicial contra Dona Joana de Almada, dada pelo corregedor do cível João Alves da Costa, de 27 de março de 1706,
confirmada na reunião de 7 de julho de 1708, portanto no período de 1706 a 1708. Dona Lourença Josefa Coelho, filha do desembargador Manuel Álvares da Silva e de Dona Mariana Coelho da Silva, nasceu no mês de agosto de 1667, em Palmela, Setúbal, Extremadura, e foi batizada em 28 de agosto de 1667, na igreja paroquial de São Pedro, sendo seus padrinhos o cônego Antão de Faria da Silva e Teresa Monteiro Paim. Era uma moça das classes altas do meio jurídico da região de Lisboa. Gomes Henriques de Siqueira, filho de Antônio de Siqueira Henriques e de Dona Bernarda de Azevedo Osório, conheceu Dona Lourença Josefa Coelho, filha do desembargador Manuel Álvares da Silva e de Dona Mariana Coelho da Silva, com quem se casou em 14 de junho de 1690, na igreja paroquial de São Bartolomeu, da Vila da Castanheira do Ribatejo. Gomes Henriques de Siqueira e sua mulher Dona Lourença Josefa Coelho da Silva batizaram seu filho Rodrigo José de Siqueira Henriques, em 30 de dezembro de 1696, na Castanheira do Ribatejo, na igreja paroquial local, de São Bartolomeu da Castanheira. Rodrigo José de Siqueira Henriques, filho de Gomes Henriques de Siqueira e de Dona Lourença Josefa Coelho da Silva, nasceu em um dia do mês de dezembro de 1696, na Quinta Paterna, na Castanheira do Ribatejo, e aí passou sua infância e juventude. Rodrigo José de Siqueira Henriques foi o sucessor da casa de seu pai, Gomes Henriques, na Quinta da Castanheira do Ribatejo. Rodrigo José de Siqueira Henriques foi o sucessor de seu pai, Gomes Henriques, também como senhor do Morgadio da Morteira, direito que o pai havia sido conquistada judicialmente cerca de 1706 a 1708. Dona Jacinta Caetana Sarmento, era filha de Pedro Correia Sarmento, natural de Alcoentre, e de Dona Maria Forte Sarmento, de Alenquer, na região de Lisboa, na Extremadura, e neta materna de Francisco Fortes e de Feliciana de Souza Furtado, nascida cerca de 1675 a 1685, em Alcoentre, na região de Lisboa, na Extremadura. Estava inserida em famílias de uma região de terras de produção agrícola e vitivinícola. Rodrigo José de Siqueira Henriques, filho de Gomes Henriques e Dona Lourença Josefa Coelho da Silva, conheceu Dona Jacinta Caetana Sarmento, filha de Pedro Correia Sarmento e de Dona Maria Forte Sarmento, com quem se casou provavelmente cerca de 1700 a 1705, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Alcoentre, na região de Lisboa, na Extremadura. Rodrigo José de Siqueira Henriques e sua mulher Dona Jacinta Caetana Sarmento batizaram seu filho Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala, cerca de 1717 a 1735, na igreja paroquial de São Bartolomeu, na Castanheira do Ribatejo. Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala, filho de Rodrigo José de Siqueira Henriques e Dona Jacinta Caetana Sarmento, nasceu cerca dos anos de 1717 a 1735, na Quinta Paterna, na Castanheira do Ribatejo, local de sua infância e juventude. Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala recebeu prima tonsura, primeira das ordens religiosas, provavelmente cerca de 1732 a 1745, na sede de Lisboa, em cerimônia presidida pelo bispo diocesano. Entretanto, desistiu do sacerdócio e abandonou os estudos em seminário. Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala foi para o Brasil, partindo de Lisboa, possivelmente do Porto de Belém, e chegando à cidade do Rio de Janeiro, capitania de Minas Gerais e Rio de Janeiro, cerca de 1761 a 1762, onde viveu certo tempo antes de ser nomeado para tesoureiro da Intendência dos Diamantes do Cerro do Frio, da Vila do Príncipe, nas Minas Gerais. Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala foi nomeado tesoureiro da Intendência dos Diamantes, no Arraial do Tejuco, termo da Vila do Príncipe, comarca do Cerro do Frio, Minas Gerais, Brasil, por provisão dada na cidade do Rio de Janeiro, capitania de Minas Gerais e Rio de Janeiro, em 1º de outubro de 1762,
pelo governador e capitão-general Gomes Freire de Andrada, no reinado de Dom José I. Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala foi nomeado fiscal dos Diamantes, no ano de 1767, como consta de carta de Luiz Diogo Lobo da Silva, governador e capitão-general da Capitania das Minas Gerais, para Francisco Xavier de Mendonça Furtado, secretário de Estado de Marinha e Ultramar de Portugal, datada de Vila Rica, em 24 de outubro de 1767. Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala, quando era fiscal dos Diamantes, no Arraial do Tejuco, da Vila do Príncipe, na comarca do Cerro do Frio, no Brasil, recebeu carta de padrão de tença da Ordem de Cristo, de 12.000 réis anuais, datada de Lisboa, em 15 de fevereiro de 1768. Bento Joaquim de Siqueira Henriques da Ayala foi armado cavaleiro da Ordem de Cristo, depois se lhe lançar o hábito e armar, em qualquer igreja ou mosteiro das Minas Gerais, no Brasil, como determinava a carta datada de Lisboa, Portugal, em 15 de junho de 1768.